Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live aí hoje, feriado nacional. Hoje vou estar com o nutricionista Olavo. Elisa, boa noite. Vamos entrando aí, pessoal, vamos enviando essa live aí para outras pessoas também. Olá, boa noite a todos. Ramiro, boa noite. Marta, fala E grande, aí, como é que estamos? Tranquilo? tudo bem? Cara, tá me escutando bem? Tô te escutando, tá um pouco baixo. Tá, deixa eu. Cara, eu vou tirar meus fones de ouvido, qualquer coisa, acho que talvez melhore. Pode ser. Escutando melhor agora? Bem melhor. Ah, show de bola. Vamos Esse lá. fone de ouvido a gente acha que é bom, mas, cara, o microfone acaba atrapalhando muito, né? É bom pra nós que Normalmente. estamos ouvindo só, né? Deixa eu colocar aqui. Vai lá. Achar um filtro para disfarçar a cara de cansado, mas tudo certo. Hoje tá dose. Meu, aquele negócio é feriadinho, vamos aproveitar, o cara faz uma atividade física, já detona o cara, já. Cara, eu acordei com... Ixi, o Olavo saiu. Tô mexendo no filtro e saiu. Vamos aguardar o Olavo entrar aí de novo. Como é que vocês estão? Como é que aproveitaram o feriado? Diz aí pra nós, como é que foi? Esperar o Olavo entrar aí novamente. Voltou. Fala, João, boa noite. Ah, agora foi. Vai sim. Eu puxei pro lado aqui sem querer e saí fora. Imaginei que era algo no filtro. E aí, como é que estamos? Cara, tô me recuperando uma sinusite. Acordei no feriado que eu podia descansar, acordei meio zoado. Cara, que acontece. Né? Hoje eu queria que você apresentasse um pouquinho para ti, para o meu público que está assistindo aí, depois eu me apresento para o teu público também, pode ser? Cara, vamos firme aí, então. Bom, vou começar por mim então. Vamos lá. Cara, eu sou nutricionista aqui de Pelotas, atendo online e atendo presencialmente também aqui em Pelotas. No futuro a gente até vai comentar um pouquinho sobre isso no final da live. Mas o intuito, eu trabalho muito com essa parte clínica e esportiva. Não somente pessoas que estão buscando emagrecimento, não somente pessoas que estão buscando hipertrofia, mas também pessoas que buscam alto rendimento. Alto rendimento não somente na parte esportiva, mas na parte mental também, porque a gente sabe que a alimentação pode interferir bastante na nossa vida e não somente na nossa estética. Então, eu trabalho com públicos de adulto, crianças eu não atendo, mas a partir de 16 anos eu atendo e aí vai até onde for o público que quiser um acompanhamento nutricional que possa ajudar. Acho que era isso. Não sei se tem mais uma coisa que acrescentar. Acho que era isso. Por enquanto, tá. Vamos mais à frente entrar Claro. no porquê. Bom, eu me chamo Paulo Barber, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou responsável aqui pelas mídias sociais da Fisiwork, eu trabalho na Confederação Brasileira de Basquete. Então, semanalmente eu me encontro com profissionais, né? Eu costumo falar, eu trago profissionais que eu conheça e que são de confiança para poder falar um assunto aqui que não vai me gerar polêmica, que não vai me deixar em saia justa. Claro. Olavo, queria te dar as boas-vindas aqui, né? A Fisiwork e também a Porto Alegre, por que não dizer Sim, assim? sim. Esse é um papo que a gente vai conversar, mas esse é só para quem vai ficar na live por mais tempo, tá? Essa é a cereja do bolo, só pro É a final. cereja do bolo. Cara, tu trouxe umas perguntas ali muito legal e acho que a gente pode começar a conversar. Para quem não tá. Eu não sei se dá para fixar o comentário ali que a gente vai falar sobre emagrecimento. Não sei se tu consegue deixar, que aí talvez o pessoal consegue já ter uma noção do que a gente vai falar. Não tô conseguindo aqui. Opa. Pera aí. Não.
O pessoal tá nos escutando bem aí? Só para tirar uma dúvida. Tá aberto, tá? Eles falaram que tá. Pessoal, quiser mandar perguntas aí pro Olavo, né? Fica bem à vontade aí, que ele tá cheio de vontade de responder. Show. Cara, uma dúvida que trouxe ali é muito legal. Eu acho que a gente até deveria começar a conversar. Isso é bom a gente esclarecer, porque a pergunta é a seguinte: quais são os melhores alimentos a serem evitados no emagrecimento? A gente tem muito na ideia de que quando a gente vai emagrecer, a gente precisa cortar as coisas completamente, a gente precisa restringir coisas que a gente tá. Não, acho que deu uma travadinha. Tá dando uma na imagem. A imagem tá travando. Tá me escutando bem? Escutando, eu tô. Mas a minha voz é tranquila. A voz tá ok. Tá, show. Cara, se der uma travadinha na voz, a gente tenta recuperar depois, tá? Em relação aos alimentos ali, que a gente tem muito na ideia de que precisa cortar, nossa, qual alimento que eu vou cortar? Primeiro a gente tem que entender que se tu tá acostumado a comer um alimento seguidamente, pô, faz parte da tua rotina, tu cortar aquilo ali vai ser difícil. Cara, vai ser difícil e talvez tu não consiga manter por muito tempo uma restrição de algo que tu goste. Mesmo que essa coisa seja muito calórica, possa te prejudicar, cara, às vezes não é interessante tu cortar de uma vez para outra porque não vai funcionar. A pessoa vai se frustrar ali, vai gerar uma frustração. Ela ficou 5 dias sem comer pão, que é o mais comum. Ah, vou parar de, vou parar de comer pão e vou parar de comer arroz no almoço. Vou comer só peito de frango com salada no almoço. E aí chega de noite e pede uma pizza para matar a fome. Para recompensar essa restrição que fez. Então, às vezes, cara, a gente sabe que alguns alimentos são mais calóricos que outros. Isso a gente, todo mundo sabe. Mas tu não quer tirar aquele alimento que tu tanto gosta e não gerar essa frustração, às vezes tem que diminuir as quantidades. E é melhor tu diminuir as quantidades e colocar ali no teu plano, por exemplo, sei lá, o pão. Cara, às vezes as pessoas têm muito medo do pão ali de manhã cedo. Ah, tô acostumado, cara, passou a vida inteira comendo pão pela parte da manhã e agora tu vai restringir. Então, sempre a minha ideia é assim, cara, vamos pensar em saciedade. A gente sabe que alguns alimentos a gente pode comer mais do que outros. A gente sabe que, por exemplo, um exemplo básico aqui, se eu colocar 100 gramas de arroz, eu posso, se eu for substituir por batata, eu sei que batata eu posso comer muito mais que arroz. Então, às vezes, faz mais sentido a gente pensar em emagrecimento, a gente colocar aqueles alimentos que eu posso comer mais. Então, ali, por exemplo, no café da manhã, uma sugestão de café da manhã, a pessoa tem sempre o costume de comer pão. Não que o pão seja ruim, mas às vezes não é interessante a gente colocar uma proteína ali também, porque talvez tu vai diminuir a quantidade de pão que tu está consumindo e vai te deixar muito mais saciado do que comer só pão. Porque a gente sabe que a proteína e a gordura, elas dão uma saciedade por um tempo muito maior do que o carboidrato. Então, às vezes a gente tem, algumas pessoas têm medo do pão. Cara, coloca um ovinho no pão ali, coloca um atum, coloca um frango desfiado, coloca uma clara, qualquer tipo de proteína que tu vai utilizar nesse café da manhã, tu consegue reduzir um pouco esse alimento que talvez poderia prejudicar, se a gente for pensar na quantidade um pouco maior, e tu vai te sentir mais saciado por mais tempo. E aí a gente voltando, cara, emagreceu, preciso comer o máximo de comida que dê e eu não sinta fome. Alimentos que dá pra gente consumir bastante. Cara, fruta. Fruta, por exemplo, agora que tá na época do morango, sei lá, 200 gramas de morango é 50 calorias, é quase nada. Tipo, isso é principalmente qualquer beliscada que tu for comer aí, vai comer um docinho, vai comer uma balinha que alguém te ofereceu, uma bolachinha, qualquer coisa. Cara, tu coloca 200 gramas de morango, vai ter muito menos calorias, vai te deixar muito mais saciedade. Então faz muito mais sentido, eu preciso cortar? Não, o que eu posso... A minha ideia, sempre que o paciente vem com essa ideia de eu preciso cortar, tá, o que vamos fazer para tu poder comer mais? O que tu acha que tá sentindo fome nesse horário? Que alimento que a gente pode comer mais para te gerar mais saciedade e tu não sentir tanto fome lá na frente? Então a ideia, cara, quer cortar? Não, pensa o que tu pode comer mais que vai te deixar mais saciado. Acho que a ideia principal é essa, antes de pensar em cortar qualquer coisa. Eu vejo muito, né, Olavo, o pessoal chega para questão de treinamento mesmo, e até ouvindo muitas vezes, a galera quer fazer emagrecimento e corta tudo de qualquer jeito, né? A gente sabe a importância do nutricionista, eu particularmente sei muito bem. E a galera, é exatamente isso, começa a cortar, fazem dietas de Google. Sim. E dá aquele efeito que realmente
dá uma desinchada, né? Não emagrece, dá uma desinchada. Sim. E depois volta com tudo. Como que tem sido para ti? Como tu tens acompanhado isso na questão clínica aí? Essa época do ano, né? Que a gente sabe, a gente está acostumado já que a galera quer um shape legal, ignorou alimentação e treinamento o ano inteiro. E chega na época de ficar sem menos roupa, né? A galera pira e acaba apelando pro tio Google. Como é que... Não, e, cara, até um detalhe bem importante, quando a gente faz uma restrição muito grande, os educadores físicos que pagam um pau lá na sala da musculação, né? Musculação, enfim, atividade física que a pessoa for fazer. Ela faz uma restrição muito grande e prejudica muito o desempenho dela no treino. E a gente sabe que, putz, se tu quer conquistar o corpo lá que tu precisa treinar. Treino de musculação, enfim, o treino que for fazer, ele é muito importante para a estética daquele corpo. E aí tu vai lá e diminui o teu desempenho no treino, cara, não é tão interessante assim. Porque senão a pessoa pode até perder bastante peso, mas vai perder bastante água e talvez possa perder um pouco de massa muscular e vai ficar aquele efeito flácido. Que, cara, as pessoas querem emagrecer, elas não querem perder peso. Elas podem até te dizer que, por não saber mesmo, que elas não souberem, e falar assim, eu quero perder muito peso. Não, tu quer perder gordura. Tu quer perder gordura e tu quer aparecer um pouco do teu músculo ali. Só que se fizer uma restrição muito grande, pode dar problema. E até tinha me perguntado sobre, em relação agora, né, que o pessoal tá querendo fazer milagre pro verão. Cara, dá para fazer muita coisa até o verão, obviamente. Agora acho que falta 2 meses, se não me engano, né? Falta pouco menos de 2 meses pro verão. Dá para fazer muita coisa, obviamente. A gente sabe que a estética dá para melhorar. Mas, cara, não dá para ter corpo de pessoas. Às vezes a gente coloca metas inalcançáveis pro seu estado atual. Tipo, eu tô olhando a blogueira lá, tô olhando o cara que treina, e a pessoa já treina, sei lá, 5, 6 anos, já faz dieta consistente há 2, 3 anos. Vamos baixar um pouco essa régua e comparar com o que tu é hoje, né? Tipo, tu quer evoluir até o verão? Tá, vamos evoluir até o verão. Mas comparado a ti mesmo, não comparado àquela pessoa que está acostumada a ver lá na rede social. A pessoa tem primeiro, o corpo já é diferente. Se a gente colocar a mesma dieta e o mesmo treino, talvez vocês respondam diferente. E aí imagina que a pessoa tem muito mais tempo fazendo isso que tu, cara, pode gerar uma frustração. Não, com certeza. Obviamente vai evoluir comparado ao que a pessoa está hoje, mas pode gerar uma frustração achar que tu vai ficar com corpo de blogueira ou de cara bodybuilder lá em 2 meses. Tipo, é só para se frustrar mesmo, não tem muito o que fazer. Olá, vô, pensando, né, falando sobre corpos, né, a gente vê muito... a gente sabe que pessoas têm mais dificuldade, principalmente sedentarismo, né? Então, e aí quando a gente vai falar sobre alimentação, acaba sendo outro passo mais além. E sempre que a gente pega muito isso, né, há anos, a gente fala em saúde, em qualidade de vida, as pessoas pensam que um corpo saudável é um corpo que tem um six-pack, né? Aquele abdômen trincadinho ali, a musculatura toda definida. Então a gente acaba tendo um preconceito de muitas pessoas. Eu escuto muito mulher falando, eu não quero, vai me deixar braçuda, hein? Não quero ficar com bração igual aquelas... Quem dera se fosse eu faço. E eu falo, cara, eu treino um certo tempo e é difícil ficar com a musculatura. Não é assim de uma hora para outra. Né? Então a gente acaba tendo esse preconceito também da falta de conhecimento das pessoas, né? De um corpo saudável, achar que vai ter que parar de comer tudo que gosta, que dieta, principalmente isso, que dieta é uma coisa ruim. Né? E a dieta faz parte do nosso dia a dia, se a gente for parar para pensar. E até em relação a saudável, né? Saudável, a gente sabe já, a OMS já falou várias vezes, a Organização Mundial de Saúde, que saudável não é só a tua parte física ali, os teus exames laboratoriais ou o teu espelho. A parte mental importa bastante. E às vezes, cara, tu quer fazer uma restrição para chegar num corpo X lá, que tu acha que talvez consiga chegar nesse corpo. Só que às vezes tu gosta de, sei lá, final de semana, tu sair uma refeição com teus pais, com a tua namorada, teu namorado, enfim, com alguém especial. Tu gosta de, sei lá, uma vez por mês, tu fazer uma refeição diferente. Tu gosta de fazer coisas sociais que talvez possam te prejudicar a dieta. Só que talvez para ti isso tenha um prazer muito maior do que tu tá com aquela barriguinha trincada, entendeu? Então, às vezes, a pessoa precisa entender isso, porque ela quer ter um corpo X lá, que ela imagina que ela precisa,
Só que às vezes ela tem que entender, cara, a alimentação saudável vai ajudar, independente de qualquer objetivo de vida vai melhorar, o treino vai ajudar essa pessoa, mas às vezes ela sabe que talvez ela não vai conseguir chegar àquele lugar porque tem coisas mais importantes para ela. Ela não se ligou nisso, ela não fez essa parada para analisar, mas às vezes, cara, é interessante ali, a cada 2 semanas ela sai com alguém, comer alguma coisa diferente no restaurante, comer uma coisa que ela gosta, que talvez para chegar aquele corpo lá bem distante, ela não poderia fazer aquilo ali. Mas ela não problematizar, cara, talvez é mais interessante eu ter uma vida social legal, entendeu? Porque às vezes nem sempre a gente vai conseguir ter se a gente pensa em alto rendimento. Que são poucas pessoas que eu acho que da live, não acredito que tenha tantas pessoas assim de alto rendimento, assim, que necessitam cortar totalmente. Então, às vezes, cara, tem que ter um pouco de paciência contigo mesmo, porque tem coisas que são mais agradáveis, né? O famoso equilíbrio é tudo, né? Exato. Pô, quer ter uma barriga trincada, tu sabe que vai ter que abdicar de muitas coisas. Ninguém tá aqui pra te vender falsa promessa, que tu vai fazer uma dieta, tu vai fazer teu treino lá e tu vai estar com aquela barriga trincada. Não. Tu vai ter que abdicar de algumas coisas e às vezes não é tão legal pra ti. Às vezes é legal ali, tu sair com os amigos, enfim, às vezes não é tão legal, não é tanto quanto tu imagina. Tem outras coisas na tua vida que são tua prioridade. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo ok. E principalmente saber se quer, né? A gente sempre fala do abdômen trincado. Cara, quer ter um abdômen trincado? Muitas pessoas falam, cara, eu não quero. Né? Eu não atendo atletas, pessoas que estão buscando um abdômen trincado, mas buscam sim saúde. Né? Então, é outro comportamento. As pessoas que comem seu hambúrguer no final de semana, comem sua pizza. Eu mesmo, né? Eu treino toda semana e, cara, eu gosto de ter uma pizzaria aqui, que é a Tchau, que eu adoro ir lá e tomar uma cerveja e comer uma pizza. Uma vez no mês eu faço isso. E pra mim é muito bom, entendeu? Tipo, isso faz parte e não tá dentro de julgamento. Foda-se. Então, sim. E, cara, isso é uma coisa bem legal de falar, que a gente fala muito, na parte de nutrição, a gente fala muito sobre matriz alimentar. O que é isso? Cara, tu se alimenta bem tanto tempo, tu fazer 1 ou 2 refeições fora não vai ser o problema. Não vai isso que vai estragar teu corpo, não vai ser isso que vai estragar ali o teu treino, enfim. Às vezes, uma refeição que a gente faz ali em X tempo pode ajudar muito mais psicologicamente a te manter no plano alimentar do que tu fazer uma exceção por maior tempo. E, cara, ninguém aguenta a gente estressada. Às vezes, assim, claro, a dieta em si, se a gente perde bastante peso, pode ter uma alteração, principalmente ali de desempenho ao longo do dia. Tu pode sentir um pouco mais de fome. Isso pode interferir um pouco no teu humor. Mas, cara, ninguém aguenta a gente enchendo o saco. Vamos ser sinceros. Ninguém aguenta a gente chata, que fica reclamando de tudo. Então, às vezes, não é tão interessante ter uma restrição tão absurda assim, ainda mais sem acompanhamento, que provavelmente vai fazer muita coisa errada. Vai fazer muita cagada por aí, sem saber o que está fazendo ali, só porque olhou ali no Instagram ali, ou alguém publicou ali no Google ali. Então, às vezes, cara, faz um acompanhamento. Mesmo que o acompanhamento tá sendo uma coisa estressante, cara, conversa com o teu Nutri, conversa com o personal lá, porque não tá tão legal assim, tá? Exato. Essa semana, terça-feira, ontem ou segunda, acho que foi segunda-feira ou ontem, tava dando uma aula com uma aluna pós-bariátrica, ela falou, tô de mau humor. Eu, por quê? Porque eu não tô comendo carboidrato, eu tô de saco cheio de não comer carboidrato. Eu falei, eu não tenho culpa disso, só vim te dar treino. Sim. E a gente percebe isso no humor das pessoas, né? Por isso que quando a gente fala de fazer uma restrição, cortar um alimento em si, às vezes não é tão interessante, cara. Às vezes aquilo ali tem um prazer pra ti que... Putz, eu vou dar um caso de uma paciente minha. Ela tinha muito costume de comer, cara, ela gostava de uma bolachinha lá. Sendo bem sincero, a bolachinha não tem nada nutricionalmente, ela só era fonte de carboidrato ali, não tem nenhuma... A gente não vou dizer que é caloria vazia, mas ela não tinha nada assim a agregar, assim. E aí eu falei, cara, pensando assim, eu como nutricionista eu jamais colocaria, tipo, não é uma coisa que eu vou te instruir, tu não quer comer uma bolachinha? Não ia ser essa, aí a pessoa fala isso. Mas às vezes é interessante, putz, cara, então tu quer comer essa bolachinha no final da tarde, porque isso tinha um valor psicológico dela, familiar, enfim, que ajudava, meio que era um afago, enfim, um laço familiar. Pô, vamos diminuir um pouquinho ali, o outro aqui, e a gente coloca esse alimento ali, tu tem a tua rotina, tu tem aquilo ali que te agrade, e, cara, tu não fica de mau humor enchendo o saco de ninguém. Tu consegue ter uma maior adesão, tu consegue comer aquilo que eu tô te propondo, e ainda tu tem aquele afago ali, que é aquela bolachinha, que nem tinha nada demais.
Eu falei tipo, eu falei, como é que eu vou colocar isso? Mas aí eu vi que realmente não tinha nada demais, era só pra realmente agradar ela, entendeu? Não tinha nada demais. Olá, eu tava vindo para casa agora, tava aproveitando o sol que tem Sim. nesse feriado e tava voltando com um amigo e falando sobre isso, né? A questão da. Tu falou a questão do biscoito, da bolacha aí. A questão alimentar com a questão afetiva, né? Porque eu tava falando, cara, eu lembro tal comida que eu, meu pai e minha mãe, a gente viajava e toda vez a gente parava em tal lugar, comia. Então tem isso também, né? A questão afetiva, a memória afetiva do alimento. E para ti aí, que trabalha com essa parte nutricional, como pessoas que têm, sei lá, culturalmente hábitos menos saudáveis, né? Sim, sim. Como É que mudar isso? normalmente esses alimentos eles estão ligados a algumas pessoas. Por exemplo, como que tu falou ali, tu saía lá, enfim, vou dar meu exemplo. Cara, eu gosto muito de suco de laranja. Minha avó, quando eu era criança, ela sempre fazia suco de laranja cheio de açúcar e, sei lá, pelo menos uns 2 dedos do copo Dois só de dedos de açúcar ali. açúcar. Bastante açúcar. E isso é uma coisa que tem um afeto pra mim. Eu até tenho uma tatuagem dela, enfim, isso é uma coisa que me agrada. Então, às vezes, quando eu vou sair, pô, eu gosto de tomar um suco de laranja. E pra mim, como isso é uma coisa que, sendo assim, não vai fazer tanta diferença assim. E é uma coisa que, esporadicamente, claro, o suco não estou dizendo para restringir, mas para mim na dieta hoje em dia eu não estou consumindo. Não porque não é só porque eu não coloco, não tem problema nenhum. Mas às vezes eu tomar esse suco ali com 2 dedos de açúcar, não vai fazer tanta diferença assim. E até por isso que a gente falou ali de fazer uma refeição fora do plano. Cara, tu quer seguir uma dieta, tu quer fazer o treino fixo ali, enfim, tu quer fazer tudo certinho, e tu quer fazer uma refeição diferente, cara, deixa pra fazer essa refeição com alguém especial, com a tua namorada, teu namorado, enfim, tua família ali, naquele dia que é aniversário de alguém, e faz aquele momento que seria uma refeição fora do plano, se transformar em uma refeição gostosa, prazerosa, porque às vezes a gente pensa, tem que fazer uma refeição fora do plano lá. A pessoa só se mata de comer, ela come um monte de coisa, às vezes ela tem alguns problemas pessoais que ela acaba descontando naquele alimento e ela fica passando mal depois de comer. É até gostoso na hora que ela está consumindo ali, mas depois ela fica desconfortável ali, não foi tão legal, ela está passando mal ali de comer. Não, cara, você quer fazer uma refeição fora do plano? Pô, agrega nela. Faz com pessoas legais, com alguma coisa que tu gosta. Um exemplo prático disso é pizza. Tal dia lá eu vou comer fora da dieta. Quero comer uma pizza. Cara, a gente sabe que tem sabores de. Se a gente for num rodízio de pizza, eu vou comer todos. Tipo, não tem restrição nenhuma. Mas a gente sabe que tem alguns sabores que a gente gosta mais. Então, tu quer fazer uma refeição diferente? Pô, por que tu não pede uma pizza com sabores que tu quer, que tu vai comer umas 3, 4 fatias ali, dependendo do tamanho da fatia? Vai ser muito prazeroso para ti, porque é aquele sabor que tu gosta, ao invés de tu ir no rodízio. Sei lá, tu vai no rodízio, tu vai comer 15 pedaços de pizza. Tô chutando aqui um valor. Cara, 4 tu gosta muito. 4 são sabores que tu gosta bastante. 4 são sabores que são bons, mas tu gosta. Ali ainda tem mais 6 ali, né? Acho que não, tem mais 7. Cara, tu vai comer umas 2, 3 doces ali que tu nem sabe o que tá comendo só na obrigação. E tem outras 3 que tu comeu só porque passou bem. Tá, comeu aqui, nem fez e nem desfez, entendeu? Então, putz, aí tu vai lá, sai passando mal do rodízio de pizza, sendo que tu poderia talvez aproveitado melhor aquela refeição com alguém especial, que seja prazeroso e tu não saia passando mal depois, né? Não tem porque ainda gerar um problema depois tu acabar te sentindo mal, não somente fisicamente, mas também psicologicamente, com peso na consciência de, porra, extravasei muito, acabei comendo demais. Entendeu? Olá, a gente falando essa parte aí de alimentação e essa parte de refeições especiais, né? Isso foi uma coisa que eu, né, na época que eu morava em Pelotas, eu tinha isso. Pelotas é uma cidade de extravagância gastronômica. E barato, e barato. Barato. Quando a gente vai para Porto Alegre, a gente vê que quão barato é Pelotas. Exato. Então, sempre tinha futebol aqui, uma festinha e outra para ir, e acabava comendo bobagem pra caramba. Embora treinasse, comia bobagem. E teve uma época que eu lembro que comecei a pensar, cara, se eu vou comer hoje e final de semana vou sair, né, com os amigos, vou sair com, sei lá, uma gatinha, cara, vou comer isso com ela. E aí eu comecei a mudar esse padrão da semana para deixar
para um dia de final de semana e ter essa consciência, tipo, de ok, né? E agora vem a final de ano, a gente vê muito a galera pirando, porque tem todo final de semana tem algum encontro, um churrasco de amigo, de família, de firma, de, sei lá, turma do colégio, turma da faculdade, todo mundo se encontra o tempo inteiro e tem muita festa. Aí chega Natal ali, vem aquelas tortas que as tias fazem, churrascada, e a galera que tá no emagrecimento, elas dão aquela inchada, né? Sim. E que orientações tu daria, né, neste momento que a gente sabe que todo ano é a mesma coisa? Pra Sim, mim, sim. é pior ainda. Eu só escuto, tu vive isso diariamente. Cara, primeiro organização. Antes de qualquer coisa, se a gente for pensar num treino, se a gente for pensar numa dieta, a gente tem que organizar. A gente tem que organizar ali os dias que a gente vai fazer. Na hora de tu montar teu treino lá, tu vai imaginar o volume X de treino, tu vai imaginar os dias que tu vai fazer esse treino, para não bater com outros, para conseguir descansar um músculo entre um dia e outro. E a dieta é bem parecida. A gente precisa calcular mais ou menos quais vão ser essas refeições e as datas que vão ser. Porque imagina assim, tá, tem final de semana, tem festinha da empresa lá, de finalização, tem amigo secreto e tal. Beleza, tá. Essa festinha, mas tu sabe que no outro final de semana tem aniversário da tua mãe, tá lá, do teu pai, ou algo do gênero, algo familiar que talvez seja muito mais prazeroso tu sair da dieta do que ir lá com teus colegas que não está tão bem assim e fica falando mal pelas costas. Então, às vezes, a gente tem que priorizar isso, colocar no papel, e só colocando no papel ali, anotar, olhar na agenda, tu consegue fazer essa mudança. Porque imagina assim, eu tenho final de semana para fazer. Aí hoje é, sei lá, hoje é quarta, né? Aí tu acabou, vou pedir um lanche hoje. Aí tu nem te lembrava que tinha um negócio no sábado lá, aquela ocasião no sábado. Mas se talvez tu olhasse no calendário e já colocasse ali, tal dia eu tenho isso, tal dia, acho que isso aqui é mais interessante eu não extravasar tanto e extravasar lá naquele dia que para mim é mais especial. Tu vai te lembrar que tem esses dias na tua agenda e na terça lá, na quinta, sei lá, um dia qualquer, que bateu aquela vontadezinha, tu olhou um story ali de alguém comendo, talvez tu vai repassar, entendeu? Porque tu sabe que, eu sei que eu tenho que ler ali no final de semana, talvez hoje não seja tão interessante. Mas tu nem sabe o que tem no final de semana, cara, tu vai comer, entendeu? Tu vai acabar errando. Então, se não colocar no papel assim, putz, eu tenho X dias lá que eu vou sair da dieta. Beleza, pronto. Talvez, será que dá pra diminuir aqui? Será que dá pra eu controlar? E principalmente se a gente sabe que vai ter sei lá, uma festinha ou algo do gênero, e a gente já sabe os alimentos que vão ter, planeja antes. O exemplo que eu gosto de dar muito é o seguinte. Cara, imagina que terminou com a tua namorada e tu vai numa festa. Sei lá, tu terminou com a namorada, tu vai na festa, ela vai estar lá, provavelmente a ação que tu tiver lá na festa não vai ser tão legal assim. Sabe que depois, quando tu estiver tomando banho em casa, tu poderia ter agido melhor. Então, sei lá, o que eu faço isso antes? Como é que eu faço? Cara, antes da festa eu já planejo. Putz, o que eu vou fazer se ela ficar perto de mim? O que eu vou fazer se ela vir conversar comigo? O que eu vou fazer se ela beber demais? Se ela ficar com outra pessoa? Tu planejar, na hora provavelmente a tua ação vai ser melhor. Do que chegar lá, tu nem sabe o que está acontecendo. Tipo, tu já planejou antes. Provavelmente teus sentimentos ali pode interferir um pouco, obviamente, na tua ação. Mas tu já meio que planejou o que poderia acontecer. Putz, cara, se ela estiver perto de mim, eu vou sair. Já falei com um amigo meu que se ela estiver perto de mim, eu vou lá com ele. Então tu já meio que planejou isso. Se acontecer, pode acontecer de tu errar, desvirtuar, mas talvez tu vai fazer ali essa jogada porque tu planejou antes. Na alimentação é a mesma coisa. Tu sabe que vai ter um churrasco lá dos teus amigos, enfim, final de ano. Cara, em primeiro lugar, cola no churrasqueiro, no cara que tá assando a carne. Ele vai ser as melhores carnes. Tu sabe que a gordura ali da carne ela é bastante calórica. A gente sabe que se a gente diminuir 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de proteína tem 4. Então, às vezes, no churrasco, a gente vai pegar uma costelinha, por exemplo, a gente pode estar consumindo muito mais calorias pela gordura do que pela proteína. Então, tu sabe, vou no churrasco. Primeiro, um pãozinho de alho eu sei que acabo comendo demais. Então, talvez nesse horário eu vou dar uma afastada. Vou dar uma afastada ali de perto onde estão servindo. Quando começar a servir a carne, eu vou chegar mais perto, vou tentar pegar as carnes mais magras. Pedaço, cara, é muito difícil de contar. Não sabe quando você vai pegar quantos pedaços de carne. Ainda mais conversando, cara, tu não vai te dar tanta bola assim. Então já planeja, vou pegar nas carnes magras ali e vou comer tudo talvez numa hora, assim, sei lá,
vou pegar um punhado aqui, vou comer e depois, cara, já tô legal. Até para as pessoas verem que tu tá comendo. Não seja aquela pessoa chata que tu não vai comer em nada. Mas tu já planejou que tu vai chegar ali perto, tu vai comer, talvez naquele horário tu vai te afastar um pouco. Se alguém te servir, tu vai estar com um copo na mão de alguma coisa para, não, já tô bebendo aqui, entendeu? Tudo é planejamento. Que aí, cara, na hora a gente não responde muito bem, né? Na hora a gente faz merda, a gente chega ali, tá um monte de oferta ali, cara, tu pode fazer cagada, literalmente. Tu não vai ter esse planejamento, tu vai acabar comendo mais. E, putz, se a gente for pensar no churrasco, comer à vontade, pãozinho de alho, queijo, cerveja, cara, tu pode consumir muito mais que 2.000 calorias. Mas se tu se planejar antes, talvez tu consiga reduzir muito isso, entendeu? Então, cara, tudo é planejamento, tudo é planejamento. Se tu colocar na ponta do papel ali, te planejar no dia antes, até às vezes eu falo com meu psicólogo, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu tento trazer isso para meus pacientes. Cara, tudo é planejamento, tu imaginar a situação ali que tu não responde bem, tipo, eu sei que eu vou sair com aquele meu amigo e eu não respondo muito bem. Putz, então já planeja antes o que tu vai fazer naquele momento lá para não furar tanta dieta, pra, tipo, pô, eu sei que eu tenho que sair mais cedo. Cara, qual a desculpa que eu vou dar nesse cara para eu ir embora cedo? Entendeu? Tudo é planejamento. E na dieta não é diferente, entendeu? No churrasquinho de final de semana, de final de ano, ali já sabe que vem aquelas tortas deliciosas pós a Exato. refeição. Sai da volta. Cara, quer comer, tipo, cara, primeiro assim, tu vai no churrasco ali, primeiro, taca na salada, come muita salada, se tiver uma frutinha, come bastante frutinha. Uma dica é abacaxi, principalmente a parte do meio, aquela parte mais dura do abacaxi, ela tem uma enzima que ela ajuda na digestão da proteína. Então, putz, cara, tem alimentos que a gente sabe que a gente pode comer mais. Ninguém aqui é criança, a gente sabe que comer fruta a gente pode comer bastante. A gente sabe que vegetais a gente pode comer bastante. Então, se tiver, cara, te sacia. Come bastante ali, deixa saciado. E essas outras coisas que tu não vai deixar de comer, mas tu vai comer em menor quantidade. Imagina se tu não comeu nada de salada, não comeu nada de fruta ali, te serviram um abacaxi, te serviram alguma outra coisa, tu não comeu nada de fruta, e vão te oferecer uma torta no final do churrasco. Quantos pedaços tu vai comer? Pô, tu vai comer vários, cara. Tu não vai comer só um. Mas se tu tiver comida ali um pouco de fruta, um pouco de vegetais, enfim, uma saladinha, talvez tu vai comer um pedacinho, ou talvez até um pedaço menor. E tu já reduziu muito, entendeu? Então a ideia é tu sempre planejar o que tu vai comer. E eu preciso, cara, eu com fome não respondo bem. Então tenta te comer o máximo de comida que der ali, que vai te deixar saciado, para evitar que tu acabe descontrolando em alimentos que não são tão interessantes assim. Olá, vô, fizeram uma perguntinha aqui na caixinha que é a seguinte, ó. Recomenda o uso de pré-treinos ou estimulantes para quem faz atividade depois do trabalho? Quais efeitos colaterais? Cara, será que ela tá aí, essa pessoa, só para saber qual horário que ela toma? Que a gente... Uma coisa legal de falar sobre pré-treinos, enfim. Primeiro, eu vou falar de sono. Oi? Pós 19 horas. Tá, temos um grande problema aí. A gente sabe que quando a gente dorme mal, a gente dorme menos horas ou tem alguma coisa que interferiu na qualidade do teu sono, como estimulante, como álcool, como barulho, como luz, coisas que interferem na qualidade do teu sono. No outro dia, tu vai acordar com mais fome, com menos saciedade e optar por coisas mais práticas. Imagina que tu tem que ir no banco lá e aí tu dormiu mal. Cara, tu vai enrolar para outro dia. Tipo, tem que fazer um tabelamento aqui, tem que fazer, fechar o mês, tem que fazer alguma coisa. Nesse dia que tu dormiu mal, tu não vai fazer. Tu vai enrolar para outro dia. Porque tu tá de saco cheio, tipo, tu não teve uma noite de sono bom, legal. Imagina na dieta. Tu tá com mais fome, pensa assim, dormiu de segunda para terça. Tu comeu X de comida naqueles horários. Aí de terça para quarta, tu dormiu meio mal. Aconteceu alguma coisa, tu dormiu mais tarde, dormiu menos tempo, aconteceu alguma coisa. Na quarta ali, depois de ter dormido mal, tu vai comer a mesma quantidade de alimentos, nos mesmos horários, tu vai sentir mais fome e aquilo não vai te saciar. Então pensa, tu com mais fome, não te saciando e optando por coisa mais prática, aí que entra o erro. Provavelmente tu vai furar a dieta. Tanto que às vezes eu trabalho com pessoas que querem emagrecer e tal. Primeira coisa, cara, é resolver sono. Porque é difícil de seguir dieta com sono. A pessoa vai furar. Mesmo que talvez não seja um furo tão grande assim, mas se alguém oferecer um doce, uma bala, alguma coisa que ela nem tanto gosta, não que ela... Não tô falando que a gente não gosta de doce, mas nem a da rotina dela. Cara, ela vai aceitar. Porque ela vai estar de saco cheio, entendeu? Ela não vai estar com um poder de decisão tão grande assim. E aí que entra o estimulante. Se a pessoa trabalha ali, vai treinar 7 horas, por exemplo, a cafeína, que vai ser o principal estimulante, que vai te ajudar no desempenho do treino, vai te ajudar a ficar empolgada ali pro treino,
ela tem uma metabolização um pouco lenta. Claro, isso é individual. Algumas pessoas a gente sabe, algumas pessoas tomam uma xícara de café, já fica pilhado, e outras passam o dia inteiro tomando café. Então a gente tem que ver a individualidade. Mas a média, mais ou menos, de metabolização de cafeína demora umas 7 horas. Então, se a pessoa vai tomar um pré-treino 7 horas da noite ali, cara, ela vai prejudicar bastante o seu sono, porque quando a cafeína está circulando no nosso sangue, ela pode interferir na produção de melatonina. Então, por exemplo, eu sempre aconselho, vai usar qualquer tipo de estimulante, de café, de cafeína, enfim, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Porque vamos imaginar o seguinte, tu vai tomar às 3 horas da tarde e tu tem que dormir 10 horas. 2 horas antes de dormir, a produção de melatonina ela já começa a fazer efeito. Tanto que todo mundo que está aqui já viu, tipo, desliga as luzes antes de dormir, para de mexer no celular, desliga a TV, essas coisas, para começar a produção de melatonina, que é um hormônio que ela começa a ser secretado quando está com as luzes, quando tá mais apagado, com menos luzes e tal. Então, quando tu faz a utilização de cafeína lá, ela acaba inibindo essa secreção inicial de melatonina. Então, tipo, às vezes até tu tá precisando de estimulante porque teu sono tá ruim. Se tu parar com esse estimulante, tu vai provavelmente conseguir resolver teu sono, vai conseguir melhorar a qualidade dele, e aí no outro dia, nos próximos dias, nem vai precisar de estimulante. Mas se for tomar, cara, toma mais cedo. Toma ali às 3 horas da tarde, e não toma todos os dias, porque é uma coisa que é dose dependente, né? Então, se tu tomar todos os dias ali, né, bem normal, a pessoa toma de segunda a sexta. Final de semana tá jogado no sofá. Mas eu quero descansar. Não, tu tá cansado porque tu tá dormindo mal toda semana, entendeu? Tu tá com a dose de cafeína lá, bem alta, todos os dias consumindo. Aí, final de semana, tu acha que tá cansado pra descansar. Não, é só porque tu tá tomando cafeína demais durante a semana, entendeu? E até pensando, até te desculpa dar um adentro antes, pensando em emagrecimento, não vai fazer tanto efeito assim. Vamos pensar ali, cara, no máximo, dependendo ali, 50 calorias, vai aumentar teu metabolismo. A gente sabe que na prática isso é irrelevante, tá? Então não pense com emagrecimento. Pré-treino bom é o que não é permitido pela Anvisa, mas ele também é perigoso. Então não é Não muito tem bom no dizer. Brasil. Não tem no Brasil, pelo menos. Começa por aí. Ô, avô, fizeram a seguinte pergunta. Eu não sei a tua opinião, eu gosto muito, né, da creatina. A seguinte pergunta é: uso da creatina constante pode causar algum problema? Não, zero. A creatina em si ela é o suplemento mais bem evidenciado que não vai causar problemas. A gente tem alguns suplementos que a gente sabe que vão fazer efeito, enfim, mas alguns podem gerar algum tipo de problema, como um bicarbonato de sódio, que pode interferir um pouco ali no trato gastrointestinal, gerar um desconforto, pode dar merda literalmente, ou cafeína, por exemplo, que algumas pessoas ansiosas, a tensão pode gerar algum desconforto. A creatina não tem problema nenhum. Mesmo se tiver uma insuficiência renal leve, não vai interferir, não vai agravar o caso. E ela é maravilhosa, cara. A gente fala de treino, tipo, é difícil a gente não suplementar a creatina. Até algumas pessoas, eu falo muito de creatina no Instagram, no TikTok, enfim. Aí, às vezes, a pessoa vem até mim e ela... quero tomar creatina. Cara, primeiro vamos ver teu treino. Eu sempre gosto de falar, cara, tem personal? Vamos conversar com o teu personal. Porque a pessoa, às vezes, ela quer tomar creatina, só que ela nem treina tão bem assim. E aí, às vezes, funciona muito mais com efeito placebo. Então, eu falei, tá treinando bem? Vamos suplementar, eu sou a favor total. Mas, às vezes, vamos pegar esse dinheiro aqui que tu tá gastando, tu nem tá treinando tão bem assim, vamos pagar uma marmita, vamos pagar um personal, vamos fazer esse dinheiro render alguma coisa que talvez vai te gerar mais efeito do que a creatina. Não que a creatina não faça efeito, porque eu defendo pra caramba, mas, às vezes, a pessoa não tá treinando bem, tipo... Ela vai ali na academia, fica 1 hora, nem sabe o que fez, nem sabe quantas repetições fez, quantas séries fez. Chega no próximo treino, nem sabe que carga colocou. Então, às vezes, cara, dá uma revisada, como é que tá teu treino, se teu treino tá bom, aí eu aconselho totalmente. Né? Não, excelente, porque isso é muito comum, principalmente quem chega para treinar quer já tomar alguma coisa, né? Tipo, qual o melhor suplemento? E, cara, o melhor suplemento busca um nutricionista que vai indicar, porque a galera acha isso, principalmente da creatina, que vai deixar grande, que vai ter... Ela é muito boa, a gente sabe. Esse tempo eu estava estudando e vi que ela está sendo utilizada para pacientes oncológicos e cardiopatas, né? No processo de tratamento, de tão boa que ela é. Isso. E até, desculpa, só dando mais um ponto sobre a creatina. Se a gente vai utilizar ali uma dosagem de 3 a 5 gramas por dia, que seria a dose recomendada diariamente,
Aí o cara, tu vai lá, mandou suplementar e o cara, uma semana falou, ah, não, tô sentindo efeito da creatina. Cara, tu viu que foi placebo, porque a creatina ela demora mais tempo, de 3 a 4 semanas para fazer algum efeito no treino. Então essa pessoa deu ali uma semana, já tá dando efeito, 3 dias tá dando efeito, já sabia que o treino dela não tava bom, tá? Se ela falar isso, cara, já tem um pé atrás que talvez ela não tenha treinando tão bem assim quanto ela imagina. Foi muito mais placebo do que realmente creatina. Mas é muito legal tu falar exatamente isso, né? Da questão do treino, que a pessoa tá treinando bem. Porque a gente, né, frequenta a academia, cansa de ver lá, tá o cara a meia hora no aparelho, faz 10 ali, fica no celular. Ele fica mais tempo no celular do que treinando. E aí a gente vê isso, a vida real, né? E até, cara, eu defendo muito essa parte de... Eu fiz 3 anos de educação física, né? Eu parei por causa dos estágios e, cara, eu gosto, mas eu não pretendo atuar, porque eu acho que, cara, um trabalho que pra mim pra mim não faria, mas eu curto bastante a área, gosto bastante de estudar. E às vezes a gente, cara, tu frequentar a academia é diferente de um cara calcular teu treino pra ti. Ver ali, ó, qual músculo é mais interessante, talvez tu precisa desenvolver um pouco mais, alguns desníveis musculares que talvez tu tenha que resolver, a quantidade de séries que tu tem que fazer, a quantidade de carga ali que tu tem que colocar, porque só frequentar a academia vai te dar resultado, óbvio que sim, mas se tu tiver alguém para calcular ali as quantidades ali, conforme for teu corpo, conforme for tua necessidade, conforme for teu tempo de treino ali, enfim, cara, é completamente diferente. Eu treino há 8 anos. Deve fazer uns 8 anos que eu treino. Mas treinando, eu faço 2 anos. Cara, são desenvolvimentos completamente diferentes. Então, meu cálculo, meus treinos, cara, é completamente diferente o nível de avanço no físico, na força, enfim. Que as pessoas, cara, vale a pena investir, entendeu? Junta uma grana ali, come duas pizzas que tu deixa de pedir, já pega um cara online, enfim, dá pra fazer. Mas, cara, faz muita diferença. Personal, pra mim, eu sempre defendo porque não faz muita diferença no treino mesmo. Excelente. Outra perguntinha aqui, né? Assim, né, como falam muito da creatina, whey protein. Tem diferença de whey ou é tudo igual? Cara, excelente pergunta. Porque a primeira coisa que entra na academia, eu acho que é dar whey, né? Não sei se... Entrou a primeira coisa ali, cara, tá tomando whey. Acho que a primeira pergunta que fazem, não quer nem saber se tu já treina, já tem um problema articular. Quer tomar whey é a primeira coisa. Primeiro, a gente precisa entender que tem 3 tipos de whey. O whey concentrado, que ele, para quem não tem nenhum problema de intolerância à lactose, enfim, ele não vai causar nenhum desconforto. E ele é o mais indicado pensando em custo-benefício, porque ele é mais barato. Então, se a pessoa não tem nenhum problema intestinal, enfim, cara, whey concentrado. O whey hidrolisado, ele tem uma digestão facilitada, é um pouco melhor. Pessoas bariátricas é muito interessante, ou pessoas que têm algum problema intestinal, ou no estômago, enfim, que não conseguem digerir muito bem a proteína, o hidrolisado é muito bem. Pessoas com síndrome do intestino irritável, muito interessante a utilização de whey hidrolisado. Mas ele é muito caro. Se tu não tiver nenhum desses problemas, cara, esquece. Porque ele é 3 vezes, sei lá, pelo menos umas 2 vezes mais caro que o concentrado. Então não tem tanta necessidade assim. E o whey isolado é para quem tem intolerância à lactose. Então se tu toma um leite ali e não sente tão bem, cara, talvez o whey isolado pode ser interessante. E até às vezes o whey concentrado tem uma quantidade bem, bem pequena de lactose e talvez não vai te causar desconforto até. Então se a pessoa come uma pizza, pô, vai ter muito mais lactose do que um whey protein. Então às vezes tu faz um teste ali, compra um sachê de whey concentrado, experimenta ver se vai causar desconforto, porque tu economiza muita grana. Então, eu falo assim, cara, se nenhuma marca me patrocinar, eu vou falar mal, vou fazer a pessoa gastar menos, entendeu? E até uma dica do whey, agora como tem bastante quantidade de whey, vários tamanhos, enfim, tá, a pessoa não tem nenhum problema, enfim, cara, vamos comprar um whey. Normalmente as doses ali vai ser de 30 a 40 gramas, né? Se a gente for ver na tabela nutricional lá atrás do whey, é de 30 a 40 gramas. Se for mais que isso, já desconfia. Provavelmente vai ser um hipercalórico com o nome de whey. Então, cara, o whey bom não vai ter mais de 40 gramas. Já deixo de antemão aqui. Se for um whey de 30 gramas, provavelmente de 20 gramas de proteína, tem 30 gramas na tabelinha e 20 gramas de proteína para cima. É um bom whey. 19 também é um bom whey, pode ser interessante, vai ser legal. Se for 40 gramas ali, putz, tem que ter de 30 gramas de proteína para 40 gramas de proteína. Então, se tem 32, 33, enfim, para 40 gramas, show de bola. Se ele tiver menos proteína que isso,
Cara, desconfia, não vai ser legal. Tu tá pagando ali muito mais para consumir açúcar do que proteína. Que ali em outra forma, de maltodextrina, enfim, vai ter um outro nomezinho ali para não ter açúcar. Mas tu tá pagando para. Tu quer uma fonte de proteína e tu tá consumindo uma fonte de qualquer outra coisa que não seja tanta proteína assim. Não tão bom. Tá rasgando dinheiro. É, exato, cara. Pô, economiza ali, ah, tá, mas isso aqui é mais barato. Cara, junta um tempo, dinheiro, vai lá e compra um whey bom. Não precisa ser um whey excelente, enfim. Cara, tu consegue. O whey realmente tá caro, mas, cara, economiza essa grana, não tem que gastar dinheiro à toa. Não faz sentido. Exato. E vou até dizer porque cara, acho que no mês passado eu tava procurando outro whey queria trocar de whey. E aí tava procurando ali na internet e apareceu uma quantidade grande de whey. Sim. Tá, fui olhar, uma marca que eu não conhecia. E aí era 3 scoops para a quantidade de whey. Eu falei, pô, cara, negócio hipercalórico aqui, Sim. cheio de açúcar. E, obviamente, né? E isso é muito importante a gente saber também, né, Olavo? Tá. Puder falar para o pessoal aí também a importância de saber ler ali o rótulo, né? Porque Exato. quem olha, é um whey protein. Tipo, a gente acaba vivenciando, vendo isso. Mas tá, tem whey protein. Aí a quantidade de carboidrato, para quem busca um emagrecimento, né? Malto, um monte de coisinha bonitinha que tem ali que a galera não entende. Um exemplo que eu gosto bastante que as marcas mais conhecidas, tipo Integral Médica, que é aquela vermelha, a Max Titanium, que também é bem conhecida. A Integral Médica, ela tem 2 wheys concentrados. Tem um whey que é só whey no nome ali, e tu vai ver, sei lá, 30 gramas de proteína para 90 a porção. Você tem que comer 90 gramas de whey protein para conseguir 30 gramas de proteína, é uma quantidade muito grande. Tem muito mais carboidrato do que proteína. Mas tem na mesma integral tem o 100%, que é ali, acho que se não me engano, 21 gramas de proteína para 30, que é um bom whey. Então, às vezes, não tô falando mal da marca. A Max Titânio tem a mesma coisa também. Tem 2 tipos de whey. Um whey que é bom e um outro ali é só para enganar as pessoas. Não que a marca seja ruim, mas, cara, ela quer baratear, ela quer tirar dinheiro. E às vezes a pessoa inocente fala, tem 2 whey aqui. Ah, esse aqui é mais barato. Cara, tá pagando caro para consumir açúcar, entendeu? Vale muito mais a pena tu economizar uma grana, pagar num whey melhor ali, do que jogar dinheiro fora. Exato. Lavô, peraí, tem mais perguntas aqui. Olha, essa daqui é complexa. Como organizar as refeições e que pode me ajudar durante uma competição de CrossFit com 3 provas em um único dia? Açaí e açaí? Cara, açaí é muito bom mesmo. Uma coisa que eu gosto de utilizar bastante, talvez não sei se ela saiba, cara, leite. Leite é a bebida que mais hidrata. Não sei se provavelmente ela já deve ter visto em alguma competição de CrossFit as pessoas tomando leite. Porque tu consegue a gordura ali em se ligada à água, tu consegue reter um pouco mais e tu consegue hidratar um pouco mais. Além do mais, tu consegue ingerir bastante calorias ali através do leite. Então colocar um leite integral pode ser muito interessante pensando em hidratação. Outras coisas que eu gosto de utilizar também, cara, pão, bisnaguinha. Bisnaguinha é maravilhosa. Ou às vezes fruta seca, fruta desidratada, tu consegue consumir muitas calorias ali em pouca quantidade. Claro, tem que avaliar ali a quantidade de nutrientes que ela precisa consumir. Outras coisas também, Gatorade vai ser interessante pensando em recomposição de hidrolíticos, né? Ela é bem interessante. Sucos pode ser interessante. Suco de uva, tu consegue consumir bastante calorias por poucas gramas. Se eu não me engano, acho que 300, até fiz ontem um plano, se não me engano, é 300 ml de suco de uva, é basicamente, acho que é 160 gramas de arroz, algo do gênero. Então, tu acaba consumindo bastante calorias numa tomada só. Então, tipo, tentar coisas desidratadas, como frutas desidratadas, que tu consegue consumir bastante calorias. Bisnaguinha eu acho maravilhoso e gostoso. Suco eu acho muito interessante. E o leite pode ser bem interessante em hidratação. É bem consumido já. Cara, é bem evidenciado que a hidratação pode ajudar bastante o leite. Leite integral ou semi ou desnatado? Pensando que eu preciso consumir mais calorias, pode ser integral. Legal. Eu preciso consumir mais calorias ali, porque o gasto dela deve ser bem forte. Então, o leite integral pode ser interessante. Obviamente, se a pessoa for intolerante à lactose, esquece que eu falei. Vai só na água mesmo. Ainda mais pré-prova, não vai ser. Ainda mais pré-prova. A pessoa vai lá, pode ter uma diarreia, pode ter uma constipada, cara, enfim, vai te estragar a tua competição. Dá uma distensão abdominal, acabou. Vai ser horrível. Olá, uma das perguntas que a gente recebeu é a seguinte: carboidrato à noite engorda mesmo? Cara, pergunta excelente. Primeiro, como é que tá distribuída as tuas refeições?
As pessoas fazem, normalmente, pessoas que tendem a... Claro, isso não é um número absoluto, mas a gente acaba vendo bastante no consultório. Pessoas com maior grau de obesidade, normalmente tendem a fazer menos refeições durante o dia. E aí ela faz ali, às vezes acaba pulando o café da manhã, faz só o almoço, trabalha até tarde, faz uma refeição só de noite. Se a pessoa faz uma refeição muito grande na parte da noite, o problema não é o carboidrato. O problema é a própria refeição. Mas a gente já sabe hoje em dia que a crononutrição, o que é a crononutrição? A gente sabe que alguns alimentos são mais interessantes em certos horários. Tem um estudo muito legal que ele avaliou o seguinte. Ele fez até, se não me engano, era 70% das calorias durante o dia e 30% de noite. A mesma quantidade de calorias. E um outro grupo fazia o contrário. 30% das calorias do dia ali na parte do dia e 70% na parte da noite. Ou seja, ela consumia mais calorias ali pela parte da noite do que no outro grupo. Os dois grupos perderam peso. Os dois grupos perderam bastante peso. Só que o grupo que consumiu mais calorias durante o dia perdeu mais peso do que o grupo que consumiu mais calorias durante a noite. Então a dica é sempre, cara, te alimenta durante o dia. Às vezes o problema está de noite porque tu não consumiu bem durante o dia os alimentos. E até pensando que provavelmente por que ele perdeu um pouco mais de peso? A gente sabe que a nossa secreção de insulina é um pouco maior durante o dia. Tanto que ela acaba diminuindo um pouco na parte da noite para aumentar a produção de melatonina, que tem uma leve relação. Então a gente sabe que durante o dia é mais interessante a gente consumir mais alimentos, porque não adianta a gente a glicose ali, que seria o possível problema, se a gente consumir bastante proteína, pode ser um problema também. Então, cara, tu quer pensar em emagrecimento? Eu não vou dizer que tu vai comer de noite e vai te engordar, mas pensa em te ficar saciado. Porque às vezes tu não te ficar saciado ao longo do dia pode causar o descontrole de noite. Aí tu tá culpando o carboidrato de noite, mas na real tu passou o dia inteiro sem comer nada, chegou de noite e tu comeu até o reboco das paredes. Então, realmente é mais interessante a gente consumir mais comida durante o dia do que pela parte da noite. Ainda mais que a gente normalmente de noite está cansado ali, cara, como é que vai ter o controle? Aí as pessoas acabam se perdendo por estar cansado, estar estressado, enfim, e aí acabam se excedendo na parte da noite, mas, cara, o problema não é tanto no carboidrato, o problema é mais que ela não comeu durante o dia e provavelmente a refeição que ela vai comer de noite não é tão interessante assim. E isso vai muito de encontro ao que tu tinha falado mais cedo, né? A questão do sono, né? A pessoa dorme mal, não se planeja a alimentação durante o dia, chega à noite, é muito mais fácil pedir um iFood do que tu comer algo Imagina a preparado. pessoa... Não, cara, ela almoçou meio-dia ali no restaurante, enfim, chegou 7, 8 horas da noite em casa. Porque ela trabalha, cara, vida adulta, a gente sabe disso. Às vezes a gente passa no consultório, passa ali na academia, enfim, tipo, vai acontecer isso. Qual a chance de chegar em casa e fazer um prato de salada? Não vai fazer, cara, não vai fazer. Então, porque tu vai estar morto de fome, querendo comer qualquer coisa, então às vezes não é tanto problema carboidrato, e às vezes tu não te organizou, assim. E aí tu acaba diminuindo um pouco a quantidade de salada ali, porque tu não tá afim, entendeu? E ainda mais que tu dormiu mal, vai piorar ainda, entendeu? É um acúmulo. Exato. Lavô, dieta low carb é a melhor opção no emagrecimento? Cara, excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que identificar que dieta low carb não é dieta no carb, tá? A gente não faz restrição de todos os carboidratos do mundo. Normalmente eu faço bastante dieta low carb e aí os pacientes, pô, tô fazendo dieta low carb? Não, tá fazendo dieta low carb. Porque dieta low carb ali é de 40% das calorias para baixo. Desculpa, 40% das calorias que tu consome, menos que 40% seria a quantidade de carboidrato. Então, às vezes, eu aplico bastante dieta low carb e a pessoa, nossa, tô comendo arroz, tô comendo feijão, tô comendo pão ali na dieta e é uma dieta low carb. Mas o que acontece normalmente essas pessoas que fazem dieta low carb do Google, da internet ali, pegou a internet, no Instagram ali, fez uma dieta de low carb e ela acabou perdendo peso. 1 grama de carboidrato leva em torno de quase 3 gramas de água para dentro do teu corpo. É 2,7 mais ou menos uma média. Então, se a gente sabe que a gente reduzir a quantidade de carboidrato da dieta dessa pessoa, ela vai perder água. Porque carboidrato leva água para dentro do corpo dela. Tanto que aquelas dietas do ovo, dieta sei lá o que, da proteína, a pessoa perde 3, 4 quilos numa semana. Cara, perdeu água. Não tem como perder 3, 4 quilos de gordura. Tipo, não, é inviável. Não tem como fazer isso. Não tem existe milagre. Só se fizer uma lipoaspiração. Tipo, não tem como perder tanto esse peso em uma semana. Então, às vezes, a gente só reduz a quantidade de água ali, a quantidade de carboidrato, reduzir a quantidade de água, porque às vezes a pessoa acaba adicionando mais calorias de outras maneiras, de gordura, de proteína, e, cara, ela não vai emagrecer, mas ela pode perder um peso inicial por causa da água. E aí tem que ver pra ti se é interessante, tipo,
pô, para ti é interessante reduzir um pouco o carboidrato ali, pô, talvez seja realmente interessante. Mas até que ponto talvez não vai te prejudicar no teu dia a dia, tipo, na saúde mental? Às vezes fazer uma restrição um pouco maior pode ser gerar um desconforto ali para ela. E também no treino, né? Porque se a pessoa treina ali, reduzir completamente o carboidrato, não, talvez não vai ser tão interessante assim. E principalmente conseguir manter. Porque uma dieta, até eu tenho uma pergunta ali do efeito sanfona, acho interessante a gente falar. Cara, uma dieta tu tem que conseguir fazer por bastante tempo. Tu não vai fazer uma restrição de 5 dias e depois tu vai parar. Não vai funcionar, tu vai reganhar o peso. Então tem que ser uma coisa que seja plausível de conseguir fazer. Então, se a pessoa consegue fazer, cara, eu acho excelente. Eu trabalho muito com dieta low carb, mas não com essa dieta low carb que as pessoas aí têm um olhar completamente errado, assim. As pessoas acham que é tirar totalmente o carboidrato, né? Aí dura 2 dias a dieta, né? A pessoa tira completamente carboidrato. Ah, não, tô tirando, agora vai. Aí chega, sei lá, final de semana pede uma pizza. Não, cara, tu não fez a dieta. Tu só te enganou ali. Olá, vô, falando essa pergunta aí, eu tava lendo ela do efeito sanfona. Show. Doutor, tem dificuldade de manter o peso quando emagreço. Sempre engordo novamente. Cara, é exatamente isso. A gente sabe que uma perda de peso que foi concluída perfeitamente é quando a pessoa consegue perder o peso dela, tipo, sei lá, ela perdeu 5 quilos, vamos supor que ela perdeu 5 quilos, e ela consegue manter aquilo por um ano. Aquilo ali seria a perda de peso ideal, que a gente considera. Então não adianta tu fazer uma dieta que tu não consiga fazer. Porque eu não, um exemplo que eu gosto de dar, às vezes é meio impactante. Cara, tu vai morrer se tu perder, depois que tu perder 10 quilos, tu vai morrer. A pessoa, pô, espero que não. Eu espero que eu não vou morrer depois. Então, cara, tu tem que continuar fazendo dieta, tem que continuar fazendo alguma coisa que seja legal pra ti, uma coisa que tu consiga fazer, porque senão tu vai reganhar aquele peso, não tem como fazer. Ainda mais que a pessoa lá fez uma hipertrofia do tecido adiposo ali, ou seja, ela tem mais célula de gordura. É muito mais fácil ela reganhar aquele peso do que uma pessoa que não tem aquela célula de gordura. Então, se tu emagreceu, cara, tem que dar um jeito de manter. Se aquilo ali não foi sustentável, putz, então tu procura ajuda para fazer algo sustentável, entendeu? Porque esse efeito sanfona é literalmente a pessoa faz uma dieta que não é da. Ela não conseguiu mudar o time da vida dela, dos hábitos dela, ou ela continua saindo, ou ela ficou, sei lá, 2 meses sem sair de casa, sem fazer uma. Sem encontrar os amigos, sem sair, sem almoçar com os pais, enfim. E aí, quando ela perdeu aquele peso, ela quer fazer aquela vida que ela tinha antes. Falei, não, tu vai reganhar teu peso. Então tem que ser algo sustentável. Por isso que, tipo, procura ajuda. Pô, fala com o outro lá, como é que eu posso encaixar, como é que eu posso organizar minha rotina para fazer isso. Porque, cara, tu não vai morrer depois que perder aquele peso. Tu precisa continuar. Então, esse efeito sanfona é que as pessoas não conseguem continuar. E aí dá o problema, reganha, perde. E isso pode prejudicar bastante o metabolismo dela. Lavô, mandaram aqui na caixinha, ó. Pensando em hipertrofia, qual seria a sua recomendação? Gramas de carboidratos, proteínas e gorduras. Cara, pergunta muito interessante. Primeiro, proteína. A gente sabe que a recomendação a maior recomendação, se a gente for pensar em gramagem por quilo, a única que tem é proteína. O resto a gente vai ajustar conforme for a necessidade, conforme for se tiver alguma patologia, conforme for o gasto energético dessa pessoa. Proteína pensando em hipertrofia, de 1,6 a 2 gramas de proteína. Agora já tem estudos falando de 2,2 gramas de proteína. Então tu pega o teu peso ali e multiplica, sei lá, 80 quilos, multiplica por 2, tu precisa de 160 gramas de proteína na tua dieta. Aí, ok. A quantidade de gordura. Gordura, talvez, se a pessoa não está conseguindo comer tantas calorias assim, pô, a gordura pode ser interessante. Colocar um azeite a mais ali na salada, comer umas castanhas, comer um amendoim, comer umas nozes, que vai ter um pouco mais, uma quantidade maior de calorias por gramas. Então, são coisas interessantes se a pessoa não consegue consumir tanta comida assim. Então, a gordura varia ali em torno de 1,7, de 1,5 a 1, desculpa, de 0,5, 0,7 a 1,5 gramas de gordura por quilo. E é extremamente individual. Eu costumo preferir colocar mais carboidrato para melhorar o treino dessa pessoa. E aí, se ela não consegue comer tanto assim, aí eu adiciono um pouco mais de gordura. E aí, o carboidrato depende muito do teu gasto energético ao longo do dia. Isso é extremamente individual, entendeu? Não tem como falar uma gramagem e aí tu vai lá, passa o dia inteiro sentado como eu, ou tu tem uma pessoa que passa o dia inteiro caminhando, sei lá, um personal do gênero. Não tem gramagem certa, fica bem difícil de responder mesmo. É muito pessoal, né? A realidade de cada um.
Depende da estrutura da pessoa. Então, cara, é muito individual, depende do esporte que ela faz ali. Então, varia muito a quantidade de gramas. Mas proteína é a única coisa que a gente tem certeza na vida. Olavo, essa pergunta aqui, tu deves ouvir bastante. Aeróbico em jejum ajuda ou atrapalha no emagrecimento? Cara, primeiro, qualquer atividade vai ajudar. Qualquer atividade física sempre vai ajudar, independente de qual for. Às vezes a gente. E principalmente fazer uma atividade que consiga fazer. A pessoa acorda de manhã cedo, fica caminhando para lá e para cá, não consegue nem conversar com as pessoas e quer fazer um aeróbico, cara, não vai rolar. A pessoa vai fazer 1 ou 2 dias na semana e nunca mais vai fazer aquele aeróbico. Então, se ela consegue fazer e acha legal, eu gosto de fazer. Eu acho bem interessante no meu caso, porque é um horário que eu não gosto de conversar com ninguém, é um horário que eu me sinto, cara, vou lá e faço e para mim funciona. Então, é uma coisa que eu consigo manter. Então, se a pessoa consegue manter, show de bola. Se a gente for pensar em emagrecer mais, a gente até sabe que o aeróbico em jejum pode aumentar um pouco a lipólise. O que é isso? Quebra de gordura. Mas não adianta nada tu quebrar gordura e tu não oxidar ela, tu não usar ela como energia. Então não adianta nada tu fazer aeróbico em jejum, mas tu não seguir dieta. Ah, Olavo, mas eu sigo dieta ali e tudo perfeito e faço aeróbico, só que agora eu vou fazer o aeróbico em jejum. Vai ter tanto efeito assim? Não. Não vai ser um efeito igual, nossa, agora tô olhando no espelho, agora tô fazendo aeróbico em jejum, vai melhorar muito. Não, não vai ter tanta diferença assim. Então, até eu gosto de inserir para algumas pessoas, cara, faz um aeróbico em jejum ou aeróbico pela parte da manhã, porque normalmente quando a gente faz uma atividade física, a gente tende a repetir bons hábitos ao longo do dia. Então a gente faz, tipo, fiz uma caminhada de manhã, provavelmente teu café da manhã vai ser um pouco melhor. Tu vai te alimentar um pouco melhor, vai ser um pouco mais perto de uma refeição mais saudável. Provavelmente no almoço tu vai te alimentar melhor, porque tu já fez uma atividade na parte da manhã. Então, às vezes, funciona muito mais como um hábito atômico, que tu faz um e repete sequências de bons hábitos, do que ele em si vai fazer um grande milagre, entendeu? Excelente. Aqui me perguntaram, né? Dicas de lanches saudáveis. Show. Cara, depende muito, obviamente, da onde ela está, se ela tem oportunidade de levar, né? Cara, uma coisa que eu gosto de dá pra levar, dependendo se a pessoa trabalha em micro-ondas, cara, marmita. Pra mim é uma das coisas mais práticas, úteis e gostosas. Porque, cara, comida todo mundo gosta de comer. Então é uma coisa gostosa. Sanduíche é uma coisa muito legal, eu gosto muito de deixar para pessoas carnívoras, obviamente, não vegetarianos, veganos. Cara, faz um peito de frango, faz desfiado, coloca na geladeira ali, não vai estragar na semana. 1 minutinho no micro-ondas, eu pego a mesma tampa do pote para não sujar muita coisa. Então eu só coloco na tampa ali, coloco 1 minuto no micro-ondas, tu coloca no teu sanduíche, tá feito, entendeu? Não tem muito o que fazer. Iogurte com whey são refeições práticas e vai ser, a pessoa consegue levar ali, vai ser muito útil. Por que eu tô falando? Eu tô falando várias refeições que eu tô colocando proteína nessa opção de lanche. Quem sabe que proteína vai saciar um pouco mais para te não chegar com fome lá na refeição que tu vai ter mais tempo, na tua janta, no teu almoço. Então eu sempre vou inserir um pouco de proteína nessa refeição para te não chegar com tanta fome nessa próxima refeição que tu vai ter mais oportunidade de comer. Deixa eu ver outra coisa. Aqueles Iopro pode ser interessante, aquele Piracanjuba pode ser interessante. Se a pessoa tem a oportunidade de levar uma panquequinha, alguma coisa que é panquequinha que todo mundo faz, como parece que é um monte de receita, mas no fundo a gente sabe que é só ovo, farelo de aveia e whey, né? Não tem nada, não tem nada de diferente Nada assim. demais. Não tem nada demais. Mas, fazer uma receita diferente no fim é. Ou fazer um bolinho que a pessoa coloca um pouquinho de fermento, um pouquinho de água, mistura e coloca no air fryer e fica bem gostoso. Mas, tipo, não tem nada demais, é só a mesma coisa. Então, depende do que ela consegue levar ou não. Mas, cara, pô, fruta. Não tem outro lanche mais prático que fruta. Então, Tá bom, leva um conselho que eu dou, assim, principalmente pessoas que trabalham no escritório, que trabalham ali mexendo no computador e não tem oportunidade de sair, fazer uma refeição mais separada. Cara, pega um potinho de fruta, principalmente a pessoa vai começar a beliscar. Cara, pega uma mão, vai lá, corta em pedacinhos e coloca em pedacinhos mesmo, para a pessoa demorar mais tempo para consumir. Que aí ela fica ali, vai mastigando uma mãozinha de vez em quando, vai beliscando. Tu consegue te saciar um pouco, né? Porque vai ter uma grande quantidade de alimentos ali. E, cara, não vai ter nada demais. Sei lá, uma mão vai ter 100 calorias, 110 por aí. E, cara, é uma mão inteira, entendeu? E aí, se qualquer beliscada que tu for fazer, vai ser muito mais que essa quantidade de calorias. Então, cara, frutinha picada ajuda muito. E o bom e velho ovo cozido, né?
Cara, pô, cara, eu acho muito. Eu sou o único nutricionista que não como ovo, né? Eu acho muito ruim ovo. Mas eu passo para meus pacientes. Mas eu não, Sério? cara, eu não consigo gostar de ovo. O cheiro, cara, eu acho horrível, assim. Eu até às vezes no omelete, assim, tipo, com pão ali, cara, consigo comer. Pela parte da manhã eu não consigo, já fico enjoado. Acho que eu sou o único nutricionista que não come ovo e mamão. O resto eu como tudo, cara, mas mamão pra mim não. Mas ovo cozido, cara, é muito útil. Só não coloca num pote e não abre perto de ninguém, tá? Seja uma Não, pessoa socialmente legal, tá? Senão vai ficar fedendo ali na volta. cara, eu tinha um preconceito absurdo com o ovo cozido, pelo cheiro, Sim. principalmente. E aí eu aprendi, cara, assim, ó, eu não como ele com prazer, eu como assim, ó. É um momento de que não é legal. Não é legal. É um momento que eu não quero ninguém que passe perto de mim, porque eu tô. Mas vai, uns dois detalhes tem que comer. Raivoso ali, só comendo na força do ódio. E, Mas, cara, ovo preparado. às vezes tem que ser na força do ódio mesmo, cara. Não tem muito o que fazer. A vida é. Né, eu gostava de usar. O morango é uma coisa que também, cara, não sou muito fã. E aí tinha aquele ditado, né? Ah, a vida é um morango. Cara, a vida é um morango, eu não gosto de morango. É. Então tem que ver que é legal ali pra pessoa, se ela como tem a oportunidade de levar, pô, o ovo cozido é bem interessante, cara, bem legal mesmo. Se ela gosta, show de bola. É, eu não gosto, mas eu levo porque nem É o que tudo tem tem. jeito que eu quero, né? É o que o sistema oferece, tem que fazer, não É. tem o que fazer. Olá, outra pergunta aqui, ó. Como seria uma intervenção para quem quer perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Show. A gente chama isso de recomposição corporal. É algo que na teoria é fácil, mas na prática ela é um pouco mais difícil e demora mais tempo, tá? Quando a gente pensa em recomposição corporal, que a pessoa quer ganhar massa muscular e perder gordura, a gente faz uma restrição leve, ali vai girar em torno de 200, 300 calorias. A gente faz restrição porque a gente sabe que a gente precisa diminuir as calorias para tu usar a gordura como energia. Então precisa haver a restrição, mas a gente não faz uma restrição tão grande assim porque tu precisa ganhar massa muscular. Então faz uma restrição leve ali para não prejudicar teu ganho de massa muscular, mas também para perder gordura. E a gente tem um bom aporte de proteína. A gente vai variar ali de 2,5 a 3 gramas de proteína por quilo. Então as pessoas têm que consumir bastante proteína para manter e favorecer esse ganho de massa muscular e principalmente fracionando ao longo do dia. Porque a gente sabe que quando a gente treina ali a gente faz um exercício, sei lá, treinei perna hoje. Nosso treino de perna, tu vai ficar 2 dias ali, 48 horas, agora tem um estudo já 52 horas, que tu vai haver essa recuperação muscular depois do teu treino. Então, tu fracionar a quantidade de proteínas ao longo do dia ali, para ajudar nessa recuperação muscular é interessante, tá? E outro ponto, cara, exercício de resistência. Musculação, puxar peso. É isso que vai gerar ali teu estímulo para hipertrofia. Então, às vezes, quer fazer um processo de recuperação ali, desculpa, recuperação, não é recuperação muscular, acabei de falar agora. Fugiu a palavra. Recomposição corporal, isso. Tu quer fazer uma recomposição corporal, mas tu não treina tão bem, talvez tu perca massa muscular. Tipo, talvez, então, treino de resistência ali, treino de musculação é fundamental. Se tu quer ganhar massa muscular e perder gordura, foca no treino de musculação, foca no treino de peso, que é isso que vai manter e vai ajudar no ganho de massa muscular. Lavô, outra pergunta aqui, ó. Você acha que as junções de carboidratos e proteínas são essenciais para adquirirmos massa muscular? Total. Proteína a gente precisa na recuperação muscular ali para síntese proteica. Então, se tu fizer uma dieta com baixa quantidade de proteína, cara, vai gerar hipertrofia, mas vai ser mais difícil. Não tem como a gente achar que vai gerar hipertrofia comendo um bicho de frango por dia. Tá me escutando bem? Deu uma travada, eu ia te dizer isso agora. Mas agora voltou. Voltou, até a imagem tá travada. Tá, cara, saindo a voz, acho que vai Não, tranquilo. a Qualquer voz coisa agora tu voltou. me para aí, tá? A voz voltou. Show de bola. Então, proteína é uma coisa que a gente precisa, principalmente ali, fracionar ao longo do dia. A gente sabe que otimiza essa recuperação muscular. Então, é interessante que a gente fracione as proteínas ao longo do dia. E carboidrato, cara, é o que vai te dar mais energia para o treino. Então, ele é muito interessante pensando em desempenho de treino. Tu precisa treinar. Aquilo ali é o que vai te gerar o estímulo para aumentar a tua massa muscular, a fazer hipertrofia, ganhar massa muscular. Então, o que eu posso fazer para otimizar esse meu treino?
carboidrato é muito interessante. E principalmente que às vezes a gente vai fazer uma dieta para hipertrofia, a gente precisa comer bastante calorias. A gente sabe que proteína dá muita saciedade, como eu falei aqui, cara, quase toda a live. Então, às vezes, a gente tem um grande defeito de, vou fazer uma dieta de hipertrofia, vou comer um monte de frango aqui, vou comer um monte de ovo. Só que aí tu não consegue atingir a quantidade de calorias que tu precisa, porque, cara, comer comida saudável, muitas calorias, é difícil, cara. Não é uma coisa tão fácil. Comer um monte de arroz, frango ali, não é uma coisa tão fácil assim de atingir. Mas se a gente aumenta a quantidade de carboidrato, é mais fácil de consumir bastante calorias. Eu dou meu exemplo. Agora estava em setembro, eu estava comendo bastante comida mesmo. Se eu comesse bastante frango ali, carne, enfim, era difícil de eu atingir a quantidade de calorias que eu precisava. E às vezes até consumir a ordem que eu comia ali, por exemplo, eu comia arroz, frango e salada. Cara, se eu comesse o frango antes do arroz, eu sentia saciedade e às vezes eu não conseguia consumir toda a quantidade de arroz que eu precisava. Então, às vezes, até a ordem que tu for comer ali, se a gente for pensar em hipertrofia, interfere, entendeu? Ou até, às vezes, a pessoa que é hipertrofia não consegue comer salada, cara. Não tem que comer salada. Vai comer, sei lá, 300 gramas de arroz ali, 200 de frango, por exemplo. Cara, é difícil comer salada. Então, às vezes, até a gente tem que pensar em alguns sucos diferentes ou aportar mais frutas, né, em outros horários. Então, cara, é uma coisa mais complexa, assim, mas, cara, o carboidrato é uma coisa fundamental, assim, para pensar em hipertrofia, restringir carboidrato, são coisas que não funcionam, tipo, não é a melhor estratégia de longe, assim. Até algumas pessoas costumam fazer cetogênica, né? Cara, cetogênica é legal, é super saudável, eu acho que quando bem feito é muito interessante, mas de longe é a melhor estratégia para ganhar massa muscular. Outra perguntinha aqui. O que você acha de ingestão de gordura e proteínas na refeição pré-treino? Show. A gente sabe que proteína e gordura tem uma digestão mais lenta, então não vai ser uma boa opção de pré-treino. Tipo, tu colocar um wheyzinho, um whey protein, ou vai comer, sei lá, um ovo, 40 gramas de frango, sei lá, uma quantidade pequena de proteína, não vai ser tão prejudicial assim pro teu treino. Porque às vezes é até melhor a gente treinar com um pouquinho de fome do que treinar saciado demais, estufado. Cara, tu já deve ter visto aí a pessoa, vomitei no treino. Cara, isso não é. Fez burrada, entendeu? Tipo, não é, o treino não tem que ser bom porque tu vomitou. Isso aí que tu fez alguma coisa errada. Tomou água demais, tu fez apneia, tu comeu muita comida antes do treino. Tipo, se tu vomitou, tu fez alguma coisa errada, cara. Não é uma coisa que quer dizer que teu treino foi bom. Então, às vezes, comer bastante gordura, principalmente gordura, tem uma digestão bem lenta. Então, se tu comer, sei lá, colocar muito azeite na refeição ali, comer muita proteína antes, não é tão interessante. Aposta no carboidrato que não vai ter erro. Mas se tu quiser colocar um pouco de gordura e proteína, coloca uma quantidade bem menor, coloca mais nas outras refeições que no pré-treino, pra te não ficar estufado, cara. Que às vezes a gente tá. Às vezes até tá muito sonolento ali, enfim, na hora do treino. Tipo, cara, não come muito antes do treino ali pra não prejudicar no treino. Perfeito. Tem uma última perguntinha aqui que me mandaram. Já tenho retenção de líquido ao natural. A creatina vai me deixar inchada? Baita pergunta, cara. Isso é muito interessante. As pessoas têm um pouco de medo da creatina em relação à retenção. Vai haver retenção, mas é uma retenção boa. Por quê? A creatina leva água para dentro da célula muscular. Voltando aqui, ó. Célula muscular. Músculo. É o músculo, não é gordura. São coisas completamente diferentes. E isso vai hidratar um pouco mais a tua célula muscular e isso é algo benéfico, entendeu? Até algumas pessoas podem ganhar até 2 quilos ali quando vai começar a utilizar a creatina, mas isso é só músculo. O teu músculo vai inchar e não vai ter problema algum, tu não vai ficar mais retido, aquela retenção que tu aperta na pele e demora para voltar a pele, aquela retenção, não é esse tipo de retenção. Não vai interferir em nada, entendeu? É uma retenção boa. É intramuscular, o teu músculo vai inchar um pouquinho, mas essa retenção que as pessoas estão acostumadas de apertar, ficar inchado, ou colocar por exemplo, mulher, colocar uma leg ali e ficar apertado, não vai ser esse tipo de retenção, tá? São coisas diferentes. Importante, né? A gente sempre vê os mitos da creatina. Sim, sim. Que nem o mito da creatina caiu o cabelo. Cara, se cair esse cabelo, eu não tava usando mais, cara. Não sabia dessa. Porque existe que a creatina poderia aumentar a produção de DHT, que isso pode interferir na queda de cabelo. Só que é muito pouco. E, cara, tem um estudo que as pessoas utilizam, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, assim, a metodologia dele. Então, cara, não vai fazer diferença ali na queda de cabelo. Só já tenho parado já.
Pessoal, mais alguma pergunta aí? Aproveitem. Pode mandar na caixinha, se não quiser mandar no chat aí. Cara, vamos falando sobre a novidade, então. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando lá. Boa, vambora. Show. Cara, pra quem é de Porto Alegre, algumas pessoas não me conhecem aí, eu já conversei lá no início, sou nutricionista, e vou começar a atender lá na Imove, né? Assim que se fala, né? Imove. Isso. Imóvel. Isso, dia 14, então vai ser meu primeiro dia que eu vou atender lá pela parte da manhã. Então, se alguém tiver alguma dúvida, me chame lá no Instagram, me chame no meu Instagram ou lá no Instagram da Imove, troca uma ideia que a gente conversa sobre planos para pessoas que fazem parte da academia lá, que fazem fisioterapia, enfim, são alunos lá da Imove, tem um desconto especial. Então, cara, quer trocar uma ideia lá de saber como é que é o meu acompanhamento, se tirar alguma dúvida, me chama que a gente troca uma ideia, até para saber, enfim, em questão de valores, como é que funciona o meu trabalho, como é que funcionam os retornos, ou como é que eu trabalho em si com a assessoria em volta da consulta. Se tiver alguma dúvida, cara, chama lá que a gente troca uma ideia. Lavô, ótimo. Tivemos já 3 perguntas enquanto falava Show. aí. É melhor ovo branco ou caipira? Cara, é diferente. Pensando nutricionalmente, é diferente. A coloração é pela ração. Normalmente, até me corrijam, o Renan é um amigo meu zootecnista, ele me falou uma vez, acho que a questão da ração ali interfere na coloração do ovo. E normalmente, se a galinha ela tende a consumir mais pasto, enfim, a coloração pode ser um pouco diferente. Então, em si, na tabela nutricional não vai fazer diferença. O que interfere é na coloração mesmo. E no tamanho. E no tamanho pode interferir. O gosto eu acho que é mais forte caipira, né? Isso. O gosto é um pouco mais forte, mas na prática, assim, não vai ter diferença. Outra pergunta aqui. Qual a quantidade de PCG para jogadores de futebol? Acho que é proteína, carboidrato e gordura, né? Isto pode ser. Isso. Cara, proteína a gente sabe que a dosagem, por ter bastante estímulo ali no exercício ali, cara, tá usando bastante as pernas, tu faz treino de musculação, enfim, a gente sabe que a gente tem que ter uma quantidade de proteína ok. A últimas associações da UEFA de 2020, se não me engano, 2020, 2021, a recomendação de proteína para jogadores de futebol é a partir de 1,7 gramas de proteína por quilo. E aí entra o grande problema. Carboidrato. Cara, tu tem um gasto energético muito alto para jogador de futebol. Tu corre ali bastante, tu faz o treino ali, então tem que comer muito carboidrato. Não sei se as pessoas já viram, enfim, quem assiste futebol já deve ter visto. Uma vez o Rodinei, que era jogador do Inter, agora tá no Flamengo, que ele falou assim, esse jogo dá 11 horas da manhã, os caras estão me mandando comer macarrão de manhã cedo. Sim, cara, tem que comer com bastante carboidrato, então às vezes tu colocar proteína demais pode interferir no consumo de carboidratos. E o consumo de gordura, cara, não é muito recomendado. Claro, tu vai consumir gorduras ali através dos alimentos, mas tu não vai suplementar gordura porque tu tem que comer muito carboidrato. Pensando no teu desempenho, tu tem que comer bastante carboidrato. E a quantidade depende do teu gasto energético. Depende do nível a posição que a pessoa joga, depende da quantidade de treinos, depende do tipo do corpo dele, enfim, do gasto energético dele. Então é meio variável. A gordura a gente não suplementa, a gente não pensa em alimento fonte de gordura, porque ele vai ter que comer muito carboidrato. E a proteína é 1,7 acima. Mandaram aqui margarina ou manteiga? Essa aí. Cara, essa é polêmica e é bem legal de conversar. Primeiro, não existe mais gordura trans nas margarinas. A gente tem esse mito que gordura trans realmente pode ser prejudicial à nossa saúde, só que ela não tem. Ela não tem mais gordura trans. A indústria já desenvolveu uma margarina um pouco melhor e não tem mais gordura trans. Só que a gente tem que saber que tem vários tipos de gorduras. Tem gordura trans, tem gordura saturada, gordura poliinsaturada, monoinsaturada, enfim. Tem vários tipos de gordura. A gente sabe que alimentos fontes de gordura saturada não são tão interessantes a gente consumir em grande quantidade, porque pode prejudicar o nosso colesterol. Então, se a gente for pensar em gorduras ali, na margarina e na manteiga, a manteiga tem mais gordura saturada que a margarina. Então, primeiro, cara, consumir menos possível. Entre as duas, consumir menos possível. E se tu for consumir maior quantidade, talvez seja mais interessante consumir a margarina por ter menos gordura saturada. Mas é mais natural. Cara, não é que é mais natural que vai ser mais saudável. Tanto que a banha, algumas pessoas têm costume de usar bastante banha, tem muita gordura saturada. Então não é interessante a gente utilizar banha de longe, utilizar banha.
vai ser muito mais interessante a gente utilizar ali outras gorduras, como azeite, óleo, do que banha, por exemplo. Perfeito. O que você me fala sobre a beta-alanina? Cara, muito interessante. Ela é um tamponante, ela age principalmente em exercícios de 2 minutos a mais. Então, se tu faz um treino de musculação, que tu faz uma série de 1 minuto, ela não vai fazer efeito. O único efeito que vai fazer é o efeito da coceira. E isso, às vezes, funciona como lado psicológico, a pessoa pode se sentir mais empolgada ali, mas ela não vai ter um efeito ergogênico, um efeito de fazer mais repetições. Mas tu faz crossfit, cara, crossfit é muito bom o uso de betalanina. Ou tu faz um treino mais desgastante ali, tipo, faz um bicep, tu faz um agachamento sei lá, tu faz um leg com terra, enfim, tu tem um treino, a gente chama de, sei lá, um aerotreino lá, que a pessoa treina pra caramba, faz umas séries mais longas, talvez seja interessante a utilização de betalanina. Mas tu vai fazer um treino de musculação, teu treino não passa de 1 minuto, não vai fazer tanta diferença. E a betalanina é bem importante a gente falar que a gente tem que ser consumida todos os dias, igual a creatina. Ali a quantidade de gramas vai variar de 3 a 6 gramas de betalanina todos os dias. Então tem que consumir todos os dias, principalmente nos dias que não tem, né? Consumir também. E o efeito dela demora um pouco mais que a creatina. Ela pode demorar de 4 semanas a 8, 10, enfim, pode demorar mais que 4 semanas para fazer o efeito da betalanina. Perfeito. Olavo, a última perguntinha que eu recebi aqui. Estou com retenção líquida por conta do uso de antibióticos endovenosos por um período doente. O que posso fazer? Cara, não tem muito o que fazer. Ajudar no tratamento ali, fazer o tratamento que tem que fazer, consumir muita água, obviamente para ajudar a diminuir um pouco a retenção, mas enquanto tiver esse tratamento medicamentoso, vai ser mais difícil. Não vou falar que tu vai tomar 5 litros de água e vai resolver tipo, não vai resolver tanto assim enquanto te fizer esse tratamento. E é um curto período de tempo, entendeu? Tu não vai parar isso e depois provavelmente já vai melhorar. Mas, óbvio, se tu não tomar água, vai ser bem pior, entendeu? Aumenta o consumo de água, mas enquanto tu provavelmente está fazendo esse tratamento, vai ser difícil mesmo de resolver. Não vou te dizer que tomar 10 litros de água vai resolver, porque talvez tu vai só te iludir e vai no banheiro várias vezes. Vou urinar mais. Pessoal, mais alguma perguntinha aí? Acho que a Lorena mandou uma ali. Açúcar demerara, açúcar mascavo ou adoçante. Cara, primeiro a gente tem que pensar, tem vários tipos de açúcar ali, né? Como fosse demerara, açúcar mascavo, açúcar refinado normal. Ah, mas o açúcar mascavo ele tem mais vitamina, mais mineral. Porra, se tu tá pensando em vitamina e mineral através do açúcar, tu vai virar diabético. Para consumir a quantidade de vitaminas e minerais que tu precisa. Então, não, cara, de longe vai pensar que aquilo ali tem que ser uma fonte de vitaminas ou minerais. Então, quanto menos tu consumir, melhor. Ah, mas ele tem um pouco menos de calorias. Sei lá, eu acho que, se não me engano, o mascavo é 3 calorias por grama, uma coisa assim. Tipo, agora, se alguém tiver me corrigir, me ajuda aí. É um pouco menos de calorias, mas não é relevante. Aí tu vai ter que consumir um pouco mais para ficar com aquele gosto doce que tu precisa. Então, cara, a melhor opção com certeza é o adoçante. Vai ter bem menos calorias ali e, obviamente, quantidade. Quanto menos quantidade, melhor. Até algumas pessoas têm problema com adoçante, tipo, mas adoçante faz tão mal assim para o nosso intestino. Cara, os estudos que a gente tem é em rato. E é uma dosagem muito maior do que a gente está acostumado a usar. Então, obviamente, se a pessoa toma um jato de adoçante no café, pô, tá ruim, entendeu? Ainda mais se ela não come bastante fibra, bastante salada, vegetais, frutas, pode ser um problema. Mas aí é um problema, cara, tem vários problemas. Então, mas o primeiro passo é tirar o açúcar ali e colocar o adoçante. E se for no café, cara, tira o adoçante do café, o café fica muito ruim. Puro. É, não tem melhor opção. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa? Mandem aí. Cara, a questão do açúcar ali são calorias vazias, tu não vai ter tanto nutriente ali com a... Putz, se eu pronunciar o nome dela, tô com medo de errar. Mas a questão ali, melhor evitar o açúcar de vez. Cara, realmente é mais interessante a gente diminuir o consumo de alimentos que não vão ter pouca densidade nutricional. Tu vai ter bastante calorias em poucas gramas. Pensando em emagrecimento, isso não é nada interessante. Eu preciso colocar alimentos que tu vai comer e te vai deixar saciado. Colocar alimentos com menor densidade ali, com menor quantidade de gramas, menor volume ali, não é tão interessante. Entendeu? O...
percentual de gordura ideal para uma mulher começar uma dieta de hipertrofia? Cara, excelente pergunta. Primeiro, o percentual de gordura muda conforme a fórmula. Então, vai ter várias fórmulas ali que tu pode utilizar. Então, tipo, não tem como dizer um valor ideal da percentual de gordura, porque isso é relativo. Até pensar como o bom da mulher é que pelo menos ela não tem tanta gordura visceral comparado ao homem. Então, isso não vai interferir tanto na metabolização da glicose, por exemplo. Então, o homem ali, quando ele tá com uma barriguinha, cara, às vezes é interessante a gente parar a fase de hipertrofia e pensar no emagrecimento. Já a mulher, ela vai ter mais gordura subcutânea, que é aquela gordura embaixo da pele. Então, se a mulher está se sentindo bem com aquela quantidade de gordura ali, é mais tranquilo a gente começar uma hipertrofia na mulher do que uma hipertrofia no homem. Porque no homem, se ele tiver bastante... Normalmente o homem tem mais gordura visceral e isso pode interferir na metabolização da glicose. E se eu colocar mais comida, ele vai mais engordar do que ganhar hipertrofia. Mas na mulher ali é mais visível a gordura subcutânea, que é a gordura na pele, enfim, na barriga, no quadril e tal. Então, se ela, cara, tá te sentindo bem, emagreceu, vai ser muito mais no feeling ali do que na própria percentual, né? Mas o percentual pode mudar dependendo da medição que ele faz ali, da forma, pode variar bastante. Tipo, não tem um número exato. Vai muito mais do feeling ali, o cara vê, ó, tá, realmente agora tu perdeu gordura, vamos começar um processo de hipertrofia. E principalmente ela se sentir bem. Porque às vezes ela quer perder mais e aí tu tem que avaliar com o paciente ali, com a aluna, para ver o que é o melhor para ela. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem. As minhas aqui finalizaram. Deixa eu ver, finalizaram. Feito, então. Feito. Cara, legal demais a oportunidade e espero fazer mais, cara. Foi bem legal mesmo achar do pessoal, espero fazer muito mais. Não tenha dúvidas disso, Olavo. São 9h30 já. A live passou muito rápido. E, cara, todo tempo falando e todo tempo respondendo alguém. Isso é o mais legal. Cara, isso é bom e não é sempre que tem, viu? As pessoas estão mais tímidas e aqui a galera mandou perguntas antes, né? E quando a gente bota ali a live, o pessoal já manda nos stories. Show. E durante aqui a live, o pessoal interagiu bastante, isso foi muito bom. E, cara, te agradecer em nome da Physiwork, né? Tu aceitar meu convite em pleno feriado, tá aqui passando teu conhecimento, trazendo saúde, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Nós somos promotores da saúde. Te agradecer em nome da Physiwork e te agradecer em nome do Pablo, né? Que tô aqui contigo aprendendo sempre, é sempre uma troca muito válida, que agrega bastante para mim. E seja muito bem-vindo à Imove, seja muito bem-vindo a Porto Alegre. Vou estar aí te esperando dia 14. Não, show de bola, cara. Obrigadão mesmo. E principalmente, isso é uma troca bem legal quando a gente fala de profissionais, porque às vezes a gente tem um mesmo pensamento, sei lá, o mesmo pensamento de dieta, o mesmo pensamento de treino, mas a tua visão pode ser um pouco diferente. O teu jeito de lidar com isso pode ser um pouco diferente, que talvez seja melhor que o meu. Então, às vezes até, eu troco muita ideia com o André, né, que fez o nosso meio de campo. A gente tem pensamentos muito iguais, assim, em relação à dieta, que a gente vai prescrever e tal. Mas o jeito que a gente conversa, cara, é diferente. E às vezes a gente consegue, a gente trocando uma ideia com personagens diferentes, a gente consegue agregar mais ao nosso atendimento com visões diferentes. Porque senão a gente vive na nossa própria bolha, né? Então, cara, cada vez até personagens que estão aí, nutricionistas estão aí, cara, converse com as pessoas ao seu redor. Porque às vezes, cara, tu pode estar querendo fazer uma coisa legal, que o outro cara lá faz essa mesma coisa legal, mas o jeito que ele aborda é um pouco diferente. E talvez isso possa agregar no teu atendimento, enfim. Então essa troca, cara, é muito valiosa porque sempre vai agregar. Ainda mais, mesmo que a gente discorde de alguma coisa, cara, vamos tentar achar um meio termo, a gente conseguir. Porque a gente tá para conversar, a gente não tá aqui para falar mal, ou, tipo, impor verdades. Aqui a gente tá para falar a verdade, tentar achar um meio termo. A gente não tá aqui para discutir alguma coisa que eu sei que eu não vou ceder. Entendeu? Aqui a gente está aqui para achar um meio termo, achar uma verdade que seja única entre nós e conseguir passar um conhecimento para a gurizada, para o pessoal que está aqui. Espero que tenha sido proveitoso para o pessoal aqui. Sem dúvida foi, pessoal. Aqui eu vejo os coraçõezinhos subindo, fico feliz com isso, né? São 1h30 de live, o pessoal ainda está aí participando bastante. A Lorena perguntou... O Instagram do Olavo está aqui. Né? É isso. É Olavo Schneider. Provavelmente tu vai botar ali Olavo SH, a única pessoa que vai aparecer sou eu. Não. O meu é Pablo Barber.
um carinha de camisa azul para aparecer. Essa tem eu. Tá, beleza? Cara, show de bola. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversando mais. E lembrando, pessoal que está assistindo a live de Porto Alegre, dia 14, eu vou atender aí. Então, se tiver alguma dúvida, me chamem lá no Instagram, me chamem no Instagram do lado da Imove, que a gente troca uma ideia. Isso aí. Feito, pessoal. Perfeito. Bom feriado aí. Amanhã, semana recomeçando. E não... E é o momento então, de começar os novos hábitos, né? Novo mês. E é isso aí. Vamos aproveitar essa fase. Beleza, meu velho? Tchauzinho, abração. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Yeah.